Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo, começando mais uma live sobre fundos imobiliários, hoje, dia 22 de maio de 2023. Olha, sempre chega esse questionamento para a gente, né? Qual que é o risco de se ter 100% em fundos imobiliários? Qual que seria o benefício da diversificação? Enfim, sempre tem esta questão que aparece. Porém, eu quero trazer, optei por trazer isso em formato de live, até para que eu consiga me expressar melhor com relação a esse tema. Eu tenho aqui alguns slides que foram compartilhados, porém, antes disso, eu quero lembrar a todos vocês que está disponível no link aqui, tá? Para que vocês possam acessar uma live que vai ter com o Marcos Correia, vai ter bastante coisa para vocês amanhã, então se inscrevam no link que está aqui abaixo. Mas eu fiz aqui algumas anotações sobre esse tema, né? O risco de se investir apenas em fundos imobiliários. Vamos fazer reflexões, está até anotadinho aqui para que eu não esqueça de nada. Primeira coisa que eu quero falar para vocês: ciclo de competências é algo muito importante que deve ser observado pelos investidores. Até onde você realmente consegue acompanhar, entender, estudar competências, é importante que você aprofunde no seu conhecimento. Tá? Então, esse é o primeiro, os primeiros dois pontos que eu queria trazer aqui para vocês. Agora, um caminho interessante é que você faça uma seleção de ativos dentro do seu ciclo de competências. Então, se você decidir investir em fundos imobiliários, é importante que você selecione dentro do seu ciclo de competências, dentro do que você conseguir aprofundar nesses fundos imobiliários. Se você está falando de empresas, de investimentos no exterior, você vai, dentro dessas opções, você vai, então, selecionar ativos para que você possa fazer os seus investimentos, tá? E como que é esta seleção? Veja como a gente volta agora no ponto inicial, que é justamente o estudo. Aprofundar os estudos é aprofundar o seu nível de conhecimento. Uma coisa está ligada à outra. Muitas das vezes você pergunta para uma pessoa, me fale da empresa tal. Essa empresa fala, essa empresa está tanto, custa tanto, mas qual é o negócio dessa empresa? Você entende bem de uma empresa de siderurgia, uma empresa de mineração, você entende bem de uma empresa de varejo, você conhece como é que essa empresa funciona, como é que ela gera as suas receitas, você conhece, você investe nos Estados Unidos, você conhece bem como essa empresa funciona. Então, este é um ponto muito importante, tá? Agora eu quero compartilhar uma tela aqui para vocês, e aí a gente vai, com base nessa tela, a gente vai fazer alguns comentários. Vamos lá. Desde o finalzinho ali de 2010, início de 2011, o IFIX existe, que é uma média dos fundos imobiliários, né? E considerando, né, esse restinho de alta, que veja que a gente pegou como base o fechamento de 19 de maio, né, o fechamento aí da semana passada, o que a gente pode perceber considerando várias classes de ativos? Os fundos imobiliários, eles tiveram esse retorno que vocês estão vendo aí, em preto, de 199,82. O dólar, Brasil, veja como o Brasil tem essa instabilidade monetária, né? Fez com que o dólar fosse um bom investimento também no Brasil, né? Alguns podem questionar, mas dólar não é investimento, é só uma proteção. Sim, é uma proteção, é um hedge, é uma proteção, mas foi um bom investimento nesses 12 anos praticamente, né? Finalzinho de 2010, comecinho de 2011. Tivemos também o CDI, 193% no CDI. Tivemos o IDIV, que é esse em amarelo, de 186,22. Em vermelho, uma carteira hipotética, que eu quero falar para vocês daqui a pouco o que isso significa. Em verde, 59,80, o Ibovespa. E menos 21,88, as empresas imobiliárias, o índice IMOB. O que é esse vermelho voltando? O vermelho é uma carteira teórica, supostamente, que você tenha selecionado de igual percentual todas as outras classes de ativos. Então, se você pegou ali o seu capital e dividiu em partes iguais em CDI, dólar, IDIV, IBOV, IMOB e IFIX, ou seja, essas 6 classes, você tem essa carteira teórica, que está em vermelho aí para vocês, de 149,25.
Muito bem, pessoal. O que isso nos traz de informação, né? O que isso nos traz de informação? Primeiro, fundos imobiliários foi um bom investimento ao longo desses 12 anos, praticamente, né? Um pouco mais do que isso. Conseguiu entregar resultados interessantes até quando você compara com os juros no Brasil, né? Que foi 193. Mas a que preço que nós ficamos expostos aos fundos imobiliários? E agora eu quero passar para outra tela, que é essa daqui, que mostra uma relação entre risco e retorno dos ativos. Veja como é desafiador investir no Brasil. Quanto mais à esquerda, menor o risco, né? Que é a volatilidade, tem tudo a ver com volatilidade. E quanto mais para cima, melhor o retorno. Então veja como lá embaixo está o IMOB. Foram empresas imobiliárias que tiveram retornos baixos e com risco elevado, com volatilidade elevado. Quando nós olhamos para esse gráfico, a gente vê que o IFIX vem sendo bastante competitivo. Ele conseguiu entregar um retorno um pouquinho acima do CDI, embora com menos risco. Aí você pode se perguntar, mas Baroni, será que vale a pena investir em fundos imobiliários, uma vez que eu tenho menos risco e quase o mesmo retorno do CDI? Será que vale a pena? Será que vale a pena eu expor a fundos imobiliários? Será que vale a pena eu expor a outras classes de ativos? Primeiro você tem que entender que nesses últimos anos o CDI médio foi bastante elevado, né? Isso não quer dizer que será assim pelos próximos 10 anos. Tomara que não seja. Ao passo que você tenha menos retorno no CDI, a volatilidade possivelmente não vai mudar, o risco não vai mudar tanto assim. Possivelmente, se você tiver menos retorno, os outros investimentos tendem a maximizar o seu retorno e, consequentemente, ou por consequência, assim, natural, né, ter uma menor volatilidade, uma vez que você tem uma estabilidade monetária maior. O dólar aí nessa posição mostra que nós tivemos muitos desafios nesses 12 anos no Brasil. Então, quando eu venho com a pergunta, existe o risco de ter 100% em fundos imobiliários? Eu acho que esse gráfico diz muita coisa, né? Durante esses 12 anos, ter fundos imobiliários foi bastante defensivo. Você ficou melhor do que uma carteira hipotética. Mas isso não quer dizer que o futuro será assim. Não quer dizer que os próximos 10 anos serão assim, tá? Mas, por outro lado, é importante trazer essa reflexão para vocês do quão importante é ter uma presença de fundos imobiliários numa carteira diversificada. Então, quando você está exposto muito a fundos imobiliários, você está exposto também à economia do Brasil. Né? Você tem que observar que quando você mescla todas as classes de ativos, a carteira hipotética, que é essa vermelhinha, ela te deixa realmente numa posição mais confortável, embora o retorno seja menor. Tá? Mas, o que eu quero dizer para vocês é que tudo isso aqui são índices. E que se vocês voltarem no início da live, vão lembrar que eu falei que é importante que vocês façam reflexões, estudem, aprofundem, delimitem o seu ciclo de competências e aprofundem os seus ensinamentos para que você possa selecionar em todas essas bolinhas, para que você possa selecionar bem, que seja nas empresas imobiliárias, que seja nas empresas listadas na Bolsa, o IBOV, que seja as empresas pagadoras de dividendo e que seja também o próprio IFIX. Ou seja, você delimitando o seu ciclo de competências e aprofundando, muito possivelmente, não quer dizer que certamente, mas muito possivelmente você conseguirá uma posição melhor nesse gráfico. Deixa eu mostrar essa tabela aqui, né? Eu acho que é a mesma coisa do que lá atrás, só que em números. Olha que curioso quando você compara o IFIX com as outras classes de ativos, desconsiderando o CDI, porque o CDI realmente a volatilidade é muito baixa e teve um retorno muito bom. Mas desconsiderando o CDI, você vê que a carteira hipotética tem uma volatilidade maior, ou seja, em tese, um risco maior do que apenas o IFIX. E o IFIX teve um retorno melhor. Então veja o tanto de ensinamentos que esses 3 slides trazem para a gente. De que a exposição em fundos imobiliários ela é interessante para uma carteira hipotética, ela tende a somar para uma carteira hipotética. Você pode até não querer, e eu acho que faz total sentido, e aqui eu tenho uma outra colocação para fazer, no Brasil, claro, olhando para o passado,
tá? E vamos pensar um pouquinho para o futuro. Eu entendo que ter renda fixa no Brasil é, de alguma forma, você manter as suas reservas bem equacionadas, né? Pela relação risco-retorno, você vai ter reservas, você vai ter condições de fazer aportes, você vai ter a sua reserva de emergência também bem posicionada. Então, considerando as variáveis que nós temos no Brasil, manter alguma coisa em renda fixa me parece razoável. Olhando para o passado, isso fica nítido. E mesmo assim, olhando para o futuro, o que a gente pode discutir aqui numa live é o quanto disso, né? Se eu quero 10, se eu quero 20, se eu quero 30. Mas é importante que vocês entendam que no Brasil, ter alguma participação em renda fixa é importante. Justamente porque você está bem remunerado para ter essa posição. Que seja para que funcione como suas reservas. Mas essa vai ser uma função de ter uma proteção da sua carteira do ponto de vista de volatilidade e entregar um retorno satisfatório. Não sei como serão os próximos 12 anos, mas olhando para o passado, quem fez ou quem praticou desta forma teve bons resultados, né? E não me parece que o Brasil pode ter juros para baixo, mas não parece que vai ter uns juros tão baixos assim, né? Então a gente, considerando uma média aí de 9, 9,5 nesses últimos anos, me parece razoável pelo menos um retorno às médias ou até um pouquinho mais abaixo disso em algum momento, tá certo? Bom, então vamos recapitular aqui tudo que eu falei com vocês. Primeira questão que é importante: delimite o seu ciclo de competências e entenda que o nível de profundidade em cada uma dessas suas competências vai fazer com que você consiga selecionar bem em cada uma dessas bolinhas. Selecionar bem, aqui está CDI, mas vamos colocar como renda fixa. Selecionar bem renda fixa, selecionar bem IFIX, selecionar bem ativos dólar, selecionar bem as suas ações de dividendos, selecionar bem o Ibovespa e selecionar bem o imóvel, por que não? Não é porque ele foi mal, ele continuará sendo mal. Então, isso é muito importante para que vocês entendam que, ao passo que você seleciona bem, você consegue ainda assim maximizar e melhorar essa equação de risco-retorno, que é muito importante para a decisão de investimentos de cada um de vocês. Agora, quando você fala, existe risco em ter 100% em fundos imobiliários? Entendo que sim. Primeiro, será que o seu ciclo de competências realmente alcançou apenas fundos imobiliários? Será que o seu nível de profundidade está suficiente para ter uma exposição tão alta assim, numa classe só? Será que você se preocupou em formar alguma parcela em renda fixa para suas reservas de oportunidade, de emergência ou de aportes mensais, enfim, dê o nome que você quiser, mas para suas reservas? Então, existe risco sim, tá? Existem riscos de natureza tributária, por exemplo, que se você está exposto, você pode incorrê-los, tá? Lembre-se sempre que fundos imobiliários é consequência de uma economia. E é um negócio, e o fundos imobiliários é menos flexível do que um negócio, do que uma empresa. Uma empresa tem mais dinamicidade e um fundo imobiliário é mais estático. O tempo nos mostrou que foi um bom investimento. E se você olhar a linha preta, ela ficou muito, assim, relativamente acima, muita parte do tempo durante esses anos. Foi melhor do que várias outras classes de ativos durante vários anos. E aqui, quando você olha o dólar, você vê e comprova que nós tivemos muita instabilidade monetária, com juros em 1,93 e com dólar em 1,99, mostra que os últimos 12 anos investir no Brasil não foi fácil. E é óbvio, olha aí, o Ibovespa 59,80, as empresas imobiliárias negativas, tá? Mas a carteira teórica mostra que o objetivo é suavizar o impacto das oscilações, da volatilidade e conseguirem entregar um retorno. Como é que vai ser o lado direito do gráfico? Realmente eu não sei. Ninguém sabe. Mas olhando pelo lado esquerdo, muitos ensinamentos ficam. E eu espero que nessa live de hoje vocês entendam isso. Muitas vezes vocês ficam perguntando: é bom ter 100% alocado em fundos imobiliários? A resposta por si só é não, porque é importante você ter uma parcela em renda fixa para, como eu disse, para eventuais reservas que você possa precisar.
Por outro lado, a parte mais importante dessa resposta não vai partir de mim, não vai partir de alguém que investe 100% em ações ou 100% em renda variável. A pergunta é: qual é o nível de profundidade que você tem dentro das competências que você delimitou e, mais ainda, o quanto você conseguiu selecionar e se manter bem selecionado ao longo do tempo. Então, tudo isso remete a estudo, remete à dedicação, remete a conhecer. Se amanhã você conversar com uma pessoa que investe em kitnets, ele pode estar fazendo um excelente negócio, ele pode estar investindo em imóveis, numa região que ele conhece, numa cidade que ele conhece muito, numa região que ele conhece muito, para um público que ele conhece muito. O ciclo de competência dele está delimitado. Mas isso não quer dizer que ele não possa ter também uma parcela em renda fixa, para quando ele precisar fazer alguma reforma, quando ele precisar comprar outras kitnets, ele não tenha capital. É importante que ele tenha também. Se você falar para uma pessoa que investe 100% em terras, fazendeiro, ele conhece bem plantação de soja, o capital dele está dedicado àquilo ali, mas isso não quer dizer que ele não possa ter também uma parcela em renda fixa para as suas reservas, para as suas emergências que ele venha a ter na fazenda. Se uma pessoa investe na sua empresa ou em algumas empresas, não estou falando de empresas listadas, estou falando de empresas ali no mercado, na economia real. O capital dele está ali. Possivelmente ele conhece daquele negócio. O ciclo de competência dele está delimitado em 2, 3 empresas que ele tem, que ele possui, que ele é sócio. Mas isso não quer dizer também que ele não possa ter renda fixa para eventuais despesas de emergência que ele tenha nessas empresas. Ou potencialmente novas empresas, novos negócios que ele possa comprar. Então, esta é a grande reflexão que a gente tem que ter aqui. Não pergunte para as pessoas se existe risco ter 100%, seja em fundo imobiliário ou em qualquer outra classe de ativos. Pergunte a si mesmo se o seu nível de profundidade está adequado ao ciclo de competências que você procurou delimitar. Baroni, existe algum teste que eu possa fazer? Sim, existe um teste que você possa fazer. Pegue os ativos da sua carteira e pergunte a si mesmo se você consegue falar 3, 4, 5 minutinhos sobre uma empresa que você tem, sobre um fundo imobiliário que você tem, sobre algum ativo que você tem, sobre uma empresa que você tem, um negócio que você tem. Se você souber, sobre uma kitnet que você tem. Se você conseguir falar 3, 4, 5 minutinhos sobre este ativo que você tem, significa dizer que o seu ciclo de competências for bem definido e que você tem um nível de profundidade relativamente adequado. Se você não der conta de falar nem 30 segundos sobre qualquer ativo que você tem, possivelmente você não delimitou corretamente o seu ciclo de competências e você não aprofundou o suficiente. Não pergunte para as pessoas se é interessante, se é arriscado ter 100% de alguma coisa. O risco advém do conhecimento. As suas escolhas vão se ajustando de acordo com o seu conhecimento. Os riscos vão sendo delimitados dentro do seu conhecimento. As oportunidades vão sendo delimitadas dentro do seu conhecimento. Saber se um fundo está caro ou barato, saber se uma empresa está cara ou barata, saber alguma coisa que possa nortear os seus investimentos, indica que você buscou o conhecimento necessário dentro da competência que você se propôs. Eu vejo, às vezes, as pessoas perguntando para outros ou dando exemplos de alguém que tem 100% em ações. Você já parou para ouvir essas pessoas falando sobre as empresas? O quanto de profundidade que elas têm? Então, elas estão seguras dentro do ciclo de competências dela. Não existe o certo ou errado em estar 100% investido em alguma coisa. Lembrando mais uma vez que no Brasil, olhando para o passado, e que seja para um futuro de curto, médio prazo, ter uma posição em renda fixa me parece razoável, justamente por causa desse gráfico e dessas informações que estão aqui disponíveis para você, que eu vou passar novamente. O CDI, a renda fixa, ela tem baixa volatilidade, ela reduz a volatilidade da sua carteira e vem entregando retornos interessantes. Então, ter uma posição em renda fixa me parece razoável. O que a gente pode discutir é o quanto. Vai depender do ponto que você está, na sua fase de vida que você está, vai depender
do tamanho das oportunidades que você normalmente observa. Tudo isso pode variar de pessoa para pessoa. Não existem carteiras iguais. Não existem carteiras iguais. E muitas das vezes vocês buscam aportes em direção a ficar igual a alguma coisa. E isso não é possível, eu diria. O mais importante é o quanto você está confortável dentro daquela decisão de investimentos que você tomou. Então, para concluir, a resposta: existe risco em ter 100% de alguma coisa? Existe risco, sim. E a resposta para esses riscos depende muito mais de você do que das pessoas que vocês perguntam. Eu acho que isso é a grande mensagem que eu quero deixar para vocês nessa live de hoje. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, peço aqui para vocês olharem aqui na descrição do vídeo, que tem um link para vocês participarem de um bate-papo com o Marcos amanhã. E é isso. Um grande abraço a todos vocês, uma boa semana e até a próxima. Valeu!